Área histórica de Salvador. A ladeira da montanha, que liga o centro à Cidade Baixa, é interditada por causa do incêndio. O Corpo de Bombeiros veio por 3 vezes, mas o fogo não foi totalmente controlado. Dor e revolta. Só que sabendo sou eu, sou mãe, mas eu creio na justiça de Deus. Família de criança que morreu ao ser empurrada contra um ônibus pede condenação do acusado. Foi uma vida que ele interrompeu, um sonho. Minha filha tinha muito sonho. Clássico emocionante. Vitória vence o Bahia e diminui diferença na tabela de classificação. E tem ainda as imagens da violência das torcidas. 2 ônibus são apedrejados e várias pessoas ficam feridas. Polícia tenta conter a confusão com bombas de efeito moral. Agora no Bahia Record. Boa noite. Boa noite. O Bahia Record de hoje começa com mais um capítulo da triste história de Andressa Alves, a menina de 10 anos, morta há quase 2, depois de ser jogada contra um ônibus no subúrbio de Salvador. Hoje foi realizada a 3ª audiência do caso no Fórum Rui Barbosa. A família da garota clama por justiça e espera que o acusado, que era namorado da prima da criança, vá à júri popular. Relembrar a morte da única filha é sempre doloroso para Fabiana. Muito emocionada, ela foi uma das primeiras pessoas a chegar ao fórum para mais uma audiência do caso. Foi uma vida que ele interrompeu, um sonho. Minha filha tinha muito sonho. Ele interrompeu a vida da minha filha. Eu quero justiça. O crime aconteceu em novembro de 2010. Andressa, na época com 10 anos, teria sido jogada na frente de um ônibus em movimento na Avenida Suburbana em Salvador. O acusado é o Wallace Lopes, companheiro de uma prima da criança. Uma briga entre o casal resultou na morte da garota. Fui atravessar para pedir socorro para eles, 2 que estavam brigando. Quando eu olhei, ele estava puxando no cabelo da minha filha e arremessou a minha filha. Foi na hora que onde foi passando e eu não pude fazer nada, já era tarde demais. Quando eu vi, foi minha filha caída no chão. Logo depois da morte de Andressa, o Wallace foi preso. Ele ficou detido por quase 1 ano, mas recebeu o benefício da liberdade provisória em junho do ano passado para responder o processo. Ele participou da audiência desta segunda-feira, mas a pedido dos advogados de defesa, não foi filmado nem pôde falar com jornalistas. Nesta 3ª audiência do caso, 8 testemunhas da defesa e 2 da acusação estavam previstas para serem ouvidas, mas uma delas, solicitada pela promotoria, não compareceu. A acusação continua seguindo a mesma linha de levar o Wallace à júri popular. Expectativa, apesar dos relatos que já foram colhidos desde a fase inquisitorial, o que também se reproduziu já em juízo, e a partir da prova pela materialidade do crime, o laudo de exame cadavérico da vítima. Mas a defesa acredita que o Wallace vai ser absolvido antes do julgamento. Trata-se de um acidente em que não podemos atribuir responsabilidade penal nem a nível culposo. Só que sabendo sou eu, sou mãe, mas eu creio na justiça de Deus. Uma nova audiência do caso está marcada para o dia 27 deste mês. E falando em justiça, foi considerado culpado o ex-policial militar acusado de matar um funcionário público durante uma briga de bar na Boca do Rio, em Salvador. O crime foi em julho de 2005. O julgamento aconteceu hoje no Fórum Rui Barbosa, na capital. Muito emocionados, familiares e amigos da vítima acompanharam o julgamento. Foram 6 anos e 8 meses de espera. O ex-sargento da Polícia Militar, João da Costa Moreira Filho, respondeu o processo da Justiça Comum em liberdade. Ele foi expulso da corporação 6 meses após o crime. O réu foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado por ter assassinado com 2 tiros o funcionário público Jailton Teixeira Ferreira durante discussão por causa do volume do som de um carro. Essa discussão que não tem importância nenhuma, pequena, uma coisa que poderia ser resolvida no diálogo, mas ele se valendo talvez até da farda, da posição de policial militar que ostentava na época, ele resolveu dar cabo à vida da vítima. Apesar de considerado culpado, o ex-PM pode permanecer em liberdade enquanto a defesa recorre da decisão. Estão presos na Delegacia de Furtos e Roubos, na Baixa do Fiscal, em Salvador, Alexandro Silva dos Santos, de 19 anos, Leandro Santos Silva, de 26, e Luciano de Jesus, de 30.
Eles foram autuados em flagrante por estelionato, falsidade ideológica, receptação e falsificação de documentos. Com o trio foram apreendidos um aparelho de som, um computador, celulares, carteiras de trabalho e identidade, além de mais de 200 cartões de crédito e máquinas para realizar compras com esses cartões. Segundo a polícia, eles prometiam cadastrar as vítimas para obtenção de benefícios como Bolsa Família. Com os dados dessas pessoas, conseguiam cartões de crédito com senhas e aplicavam golpes, realizando compras pessoais em nome das vítimas. Os produtos que também foram apreendidos eram enviados para a residência dos criminosos sem levantar suspeita. Os acusados agiam principalmente nos bairros de Fazenda Coutos e Paripe, no subúrbio da capital. Incêndio em um imóvel do Centro Histórico de Salvador. Um casarão na ladeira da montanha pegou fogo na madrugada de hoje e ameaçou desabar. Por sorte, não havia ninguém no local. Por volta das 6 horas da manhã, já tinha muita fumaça na região da ladeira da montanha. Um casarão abandonado pegou fogo. Segundo testemunhas, o incêndio começou na madrugada desta segunda-feira. No momento, não havia pessoas no local, apenas roupas usadas trazidas por Mãe Preta, uma mulher que acolhia moradores de rua. O Corpo de Bombeiros veio por 3 vezes, mas o fogo não foi totalmente controlado. A polícia isolou a área para evitar qualquer tipo de acidente. Assim que soube do incêndio, uma funcionária do IPHAN foi ao local para avaliar a situação, pois o imóvel está instalado em uma área tombada pelo órgão. Estamos aqui para colher material visual para tomar alguma medida. Este guardador de carros trabalha no local há mais de 20 anos. Ele diz que o prédio já tinha sido condenado 3 vezes. O engenheiro já veio aqui e condenou todo. Já 10 engenheiros, já mostrei o lugar que está perigoso. Ele disse que aqui está perigoso desabar por dentro, por fora não. De acordo com a assessoria de comunicação da Defesa Civil, a ladeira da montanha vai ficar interditada até a Conder realizar obras que estabilizem o imóvel. Ainda segundo o órgão, nenhum outro casarão corre risco de desabamento. Daqui a pouco, os gols e os principais lances do jogão entre Bahia e Vitória. E ainda os flagrantes de violência das torcidas antes do clássico. Agora imagens ao vivo da Torre da Record Bahia. Esta é a região da Avenida Garibaldi, em Salvador, com trânsito movimentado, mas sem engarrafamentos. Agora 8 horas 2 minutos, o Bahia Record volta daqui a pouco.